Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa live da tarde de hoje, das 17 horas, organizada aí pela Starlink Informática, com apoio aí da Hitachi e da Potato Valley Ventures. Vamos só aguardar um minutinho para o pessoal chegar, já se conectar. A gente já tem uma turminha na sala aqui. Vamos só esperar mais um pouquinho, esses minutos iniciais, por favor. A gente hoje vai falar um pouquinho de aplicação de dados, né, na construção civil e, na verdade, como é que ela pode ajudar como prevenção aí a tecnologia de ciência de dados, ela pode ajudar, né, como uma vacina aí para os negócios, né? Então, qual a importância, qual a relevância, como é que os dados podem ajudar, mudar e criar uma condição bacana aí nessa situação que a gente está vivenciando hoje. Então, talvez muitos de vocês não saibam a importância ou saiba um pouco da importância que os dados têm em diversos negócios no mercado atualmente. A gente vai destacar algumas aplicações aí no segmento de construção civil. Eu espero que vocês aí aproveitem bastante. A gente está conversando aqui com alguns especialistas aqui. A gente recebeu também algumas sugestões aí de pauta no roteiro. A gente vai inserir o assunto de startup, algumas aplicações de tecnologia aí e o conceito de ciência dos dados aí que o Fábio, especialista na área, vai nos contribuir também para falar um pouquinho, tá bom? Bom, 5:02, vou aguardar mais um pouquinho só para começar oficialmente. Tudo bem por aí, Camila? Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Tudo jóia, tudo certo por aqui. Que ótimo. Boa tarde, Pandolfo. Boa tarde. Acho que, inicialmente, aí, para a gente já começar a fazer o esquenta, acho que queria lembrar vocês aí para desligarem aí o áudio dos equipamentos de vocês, o áudio e câmera de vocês, né? Deixar, na verdade, os áudios dos três participantes só para facilitar e diminuir o ruído de sala aí, né? A gente tem uma previsão de um grupo razoável aí, e se esse grupo deixar o microfone aberto vai ficar bem confuso para a gente conseguir falar com uma certa tranquilidade, né? Vai exigir muito da nossa moderadora, aquela Ace que está aqui nos controles das picapes, né? Aproveitando. Bom, acho que eu vou começar já são 5:03, né? A gente agora acho que já tem condição de começar efetivamente aí a nossa live da tarde. A nossa previsão dela é de cerca de 1 hora. A ideia é que ela seja bastante dinâmica e que a gente consiga explorar alguns pontos relevantes com esses dois especialistas, né? Através da minha mediação. Então, eu gostaria de reforçar as boas-vindas aí a todos os participantes. Obrigado pela inscrição, pela confiança e pelo interesse em estar conosco nesse final de tarde. Relembro aí que é um evento oferecido pelo pessoal da Starlink Informática, dos meus amigos Paulo e Tuca, com o apoio da Hitachi, e da Potato Valley Ventures, né? Então, vou começar ainda apresentando os nossos membros, né, os nossos participantes aqui, falar um pouquinho rapidamente de mim, né? Eu sou engenheiro civil aí, formado em 93 pela Poli, tenho uma experiência aí de cerca de 25 anos, quase 30 anos aí, do setor de construção civil, passando por empresas de equipamentos, locadoras, pela indústria do cimento, na LafargeHolcim, por construtora, e me aproximei de iniciativas digitais quando fui CEO da Construliga, né? Atualmente eu sou head de operações da Brasf, eu sou sócio-diretor da Texta Consultancy, né? Escrevo um blog, faço palestras, faço algumas mentorias, né? Sou investidor em startups também e advisor da Potato Valley Ventures. Em seguida, eu apresento aqui o meu amigo Fábio, né? O Fábio é engenheiro eletrônico, ele tem especialização em gestão de pessoas com coaching, atua há mais de 15 anos aí na área de TI, de tecnologia da informação. Ele é head de vendas da Hitachi Vantara, para de software de gestão de dados, Analytics, Data Science e Big Data, né? E nas horas vagas ele atua como cientista de dados, olha só que beleza. Nas horas vagas vai trabalhar com dados. Isso aqui é gostar, né, Fabião? Programando em modelos em R e Python, ok? Seguindo agora aí com a Camila. A Camila é formada em administração de empresas pela FAAP, né? E física também pelo Senai e pela USP, Universidade de São Paulo. Ela já atua há 10 anos no desenvolvimento de startups e novos negócios e atualmente é diretora de operações lá da Potato Valley Ventures, ok? Sejam bem-vindos, gente. Valeu. Obrigada. Vamos começar. Camila, me fala um pouquinho de algumas necessidades do uso de dados na construção, no mundo da construção civil, por favor. Bom, vamos lá. O uso de dados no mundo da construção civil, ele é um assunto bastante extenso, né?
Hoje acredito que a maior utilização de Big Data na construção está associada à gestão de obras e previsão de custos. E nesse mercado a gente já encontra diversas plataformas, startups, alguns aplicativos que permitem um conhecimento mais detalhado dos aspectos que permeiam o mercado de construção civil e das suas variáveis também. E aí vai desde o emprego de materiais até cálculo de força de trabalho, né, com o principal intuito de evitar desperdício tanto de tempo quanto de dinheiro na execução de uma obra. Por outro lado, se a gente for para o mercado imobiliário e para o mercado de incorporação, a gente ainda encontra alguns segmentos onde existe uma grande assimetria de informações, né? Principalmente no que diz respeito aos estudos de viabilidade, preço de compra e venda de imóveis, isso representa uma grande oportunidade ainda pouco explorada tanto por empresas quanto por startups no setor de construção. Perfeito, ótimo, muito bacana. Alguma aplicação no varejo que você tem informação aí no varejo da construção civil, que é um mercado aí muito grande no Brasil, especificamente, que tenha demanda de uso de dados? Sim, sim. Dentro da vertical específica de varejo da construção, eu acho que a aplicação mais conhecida é justamente a combinação de dados para conhecimento mais profundo dos consumidores, né? No intuito de saber quais produtos tendem a ter uma maior saída de acordo com a região, também para controle de estoque e, inclusive, quando a gente fala da execução de marketplace, de varejo da construção civil, a gente utiliza dados, inclusive, para comunicação com os consumidores e para ofertar produtos que, às vezes, aqueles consumidores já buscaram em outras plataformas, né? Aquilo que a gente chama de puxar os dados de um cliente que já entrou em outra plataforma similar à nossa para ofertar um produto com uma assertividade um pouco melhor. Muito bacana, legal, bacana. Fábio, seja bem-vindo, boa tarde. Fábio, você é um especialista aí com uma experiência do uso lá do Pentaho. O que você imagina? Como é que você vê algumas aplicações aí do Pentaho no mercado de construção civil aí, sob o ponto de vista aí de coleta de dados e uso? Eu vou pegar um pouco do gancho que a Camila falou, né? Que não só o mercado da construção civil, mas o varejo, a própria incorporação, elas estão começando a utilizar cada vez um número maior de dados para poder chegar em conclusões ou responder hipóteses do negócio, né? Mas a grande dificuldade que as empresas acabam encontrando com tudo isso é exatamente essa parte inicial, onde eu preciso me conectar a essas diversas fontes que às vezes não estão única e exclusivamente dentro da minha empresa, às vezes estão em provedores externos, ou até mesmo, dependendo do que eu preciso fazer, estão em mídias sociais, enfim, tem diversos formatos diferentes, é muito amplo esse espectro. Então, você tem uma plataforma tecnológica que te harmonize tudo isso e faça um certo nível de automação para que você não precise ficar repetindo tarefas a todo momento, pode ser fundamental para a tua estratégia de democratização dos dados dentro da tua empresa, né? Então, a Hitachi vem muito nesse sentido, ajudar as empresas a conseguir extrair um valor maior do dado, tendo uma plataforma competente para poder fazer isso, né? Eu enxergo muito valor nesse sentido, porque é um trabalho árduo e é um trabalho que não é todo mundo que gosta de fazer, porque é difícil, é chato, é repetitivo, né? Mas é extremamente importante, porque se o dado não está entrando com qualidade, a tua análise, seja descritiva ou prescritiva, enfim, ela também vai ter a qualidade subsequente, né? Então, vamos dizer assim, traçando uma parábola com o mercado da construção, se você não tiver a tua fundação bem feita, meu amigo, tua casa não vai ficar boa. Da mesma forma com os dados, né? Perfeito. E você é daqueles que acredita, então, os dados são o novo petróleo de verdade, né, Fábio? Vale muito, né? Vale muito. Né? Vale muito. Eu diria até que o nosso CTO lá em São Francisco, né, ele costuma brincar que já deixou de ser o petróleo, é o novo sol. Olha tão só, rica boa, que é mais essa fonte, né? definição mais atualizada. Ótimo. Essa frase não é minha, é dele, é o Bill Shimarzo, mas realmente assim, o dado é o principal ativo das empresas hoje, sem dúvida nenhuma. Bacana, ainda mais se bem trabalhado, se bem usado, né? Que dá para transformar petróleo em gasolina, em plástico, uma série de coisas, né? Legal, Fábio. Camila, você é diretora de um fundo de Venture Capital, que é a Potato Valley Ventures, que tem entre as suas investidas, né, duas iniciativas que a gente chama de Data Driven, né? Uma delas é a Collive e outra delas é a DataLand. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós, para nós, a importância delas, dos dados nessas duas iniciativas, por favor. Legal.
Bom, essas duas startups elas já nasceram no mundo onde os dados permeiam toda a tecnologia em criação, né? Mas é interessante que essas duas startups elas utilizam dados de maneira completamente diferente dentro das suas operações. A Colive, ela é uma plataforma que conecta pessoas por afinidade para compartilhamento de moradia e ela usa os dados para conhecer os consumidores que estão dentro da plataforma e entender as necessidades desse consumidor, tanto para oferecer sugestão de roommate, né, de uma pessoa para ela compartilhar moradia, quanto para oferecer sugestão de imóveis onde essas pessoas podem morar. Já a Dataland, ela é uma empresa que comercializa dados. Ela é uma startup de Urban Data Science e o grande diferencial dela hoje é que ela possibilita ao mercado de construção civil o acesso a dados, informações, séries históricas de uma maneira que a gente nunca viu nesse setor. A CEO à frente da startup é a Cris Pena, ela é um dos grandes nomes da ciência de dados no Brasil. E essa startup hoje ela está em construção de um MVP que vai iniciar com a aplicação focada em estudo de viabilidade de terreno e estudo vocacional, né? Considerando mais de 200 combinações de dados, um pouco mais de 200 combinações de dados, com foco principal de trazer informação para o mercado de incorporação dentro da construção civil. Então, ela está fazendo um trabalho muito bacana, né? Então, a gente tem aí esses dois paralelos, né? Startups que utilizam dados para oferecer seus serviços da melhor maneira possível e startups que comercializam os dados em si, né? Então, são duas frentes muito diferentes, mas que permeiam dados aí como um todo. Perfeito. Queria lembrar, inclusive, de... Pandolfo, você... Opa, falhou, desculpa, falhou. Eu queria lembrar, inclusive, de algumas aplicações, né? Aplicações de... Até que a gente teve com uma grande consultora, uma conversa com uma grande consultora hoje, querendo usar Big Data para fazer manutenção, né? Reduzir custo de manutenção do pós-obra, né, Camila? Exato. A gente vê aí, para as construtoras, ter uma base de dados... que permita uma combinação de dados, né, que te permita ter uma série de informações, é um produto extremamente valioso. É uma coisa assim que é bem difícil de mensurar o valor que isso tem para uma incorporadora, para uma construtora. Perfeito. E aí são as novas aplicações aí que a gente poderia citar também, que precisa dos motores aí, como os motores do Fábio, né, Fábio? Queria que você comentasse um pouquinho dos motores dessas iniciativas aí, e algumas outras aplicações da ferramenta do Pental que usando os dados aí, pontos de vista aí de modelagem, quantidade, coleta, né? Eu queria citar, eu acho que assim, tem um caso que para mim é bastante icônico. Todo aspirante a cientista de dados, né? Eu sou ainda um aspirante a cientista de dados, tá? Ele necessariamente ele vai passar por um exercício que de repente pode ser algo que as empresas de incorporação podem começar a adotar, desde que, obviamente, os dados estejam disponíveis, né? Mas o que acontece? Existe um conjunto de dados da cidade de Boston que qualquer site que disponibiliza conjuntos de dados para competições, etc., você consegue acessá-lo, que é o conjunto de dados da cidade de Boston, que tem basicamente alguns dados, né? Crime per capita, concentração de poluentes por região, número de cômodos das casas, distância das residências aos centros comerciais. E na verdade, Boston coletou todos esses dados, fez um censo demográfico, vamos dizer assim, né? Porque eles queriam, basicamente, validar uma hipótese. Que essa é a grande essência de todo negócio que quer usar dados, né? Que hipótese de negócio eu quero validar? É por aí que se começa. E me chamou muita atenção, eu trago esse caso aqui, porque a hipótese que eles queriam testar era a seguinte: será mesmo que as pessoas estão dispostas a pagar por um metro quadrado mais caro para viver em áreas mais limpas, no sentido de poluição? Essa era a pergunta que a cidade de Boston queria responder. E com isso eles fizeram coletas de aproximadamente 506 residências na área metropolitana. E o que eu passei ali de indicadores são só alguns, né? Todo cientista de dados desenvolve um algoritmo muito simples para conseguir prever o valor das casas com base nesses dados. Criminalidade na região e assim por diante. Meia dúzia de linhas de código, você já consegue extrair com um certo grau de precisão, de 88% até 90%, se você for um bom cientista de dados, né?
de modo a fazer o tuning ali do teu algoritmo, você já consegue, com base em novos dados, fazer a previsão do preço do metro quadrado. Aí vem a grande pergunta, né? Será que essa hipótese estava correta? No fundo, o que diz os algoritmos ali é que não necessariamente as pessoas estavam dispostas a pagar mais caro pelo metro quadrado só porque o ar era mais limpo na região. Às vezes, o que é senso comum para a gente, os dados mostram exatamente o oposto. E está tudo certo com isso. Essa é a beleza de você usar o dado. Será que em São Paulo a gente não poderia usar uma metodologia similar para começar a fazer uma precificação melhor dos diversos bairros? Enfim, como que a gente pode usar esse dado para ter, talvez, fazer com que as incorporadoras consigam extrair um lucro dos empreendimentos? Enfim, isso é o limite, né? A Hitachi consegue habilitar exatamente esses motores por meio dos seus softwares, porque a gente consegue facilitar de novo, né, todo o trabalho de aquisição da informação, limpeza, harmonização e tudo que é necessário, até a construção dos modelos de machine learning, para que você possa começar a testar essas hipóteses por meio desses algoritmos, né, Pandolfo? Muito bacana, muito legal. Eu acho que a nossa iniciativa aí, essa startup que a Camila citou, da Talend, vai ter aí desafios como esse para enfrentar, né? Inclusive, Fábio, você colocou uma história de ter o maior lucro possível, só resgatar uma história antiga, né, de quem é mais senior. Uma vez eu encontrei o dono de uma incorporadora uma vez, ele me contou que vendeu um empreendimento de, acho que 40 ou 50 apartamentos no final de semana, né? Isso aí faz algum tempo, faz um bom tempo. Aí eu falei para ele, que ele chama Paulo. Aí eu não vou dar o sobrenome dele para não ser identificado. Falei, Paulo, que bacana, que sucesso, né? Que bacana. Ele falou, não. Eu falei assim, não? Ele falou, não. Aí ele falou assim, o preço está errado. Não precisava ter vendido no final de semana. Não precisava ter vendido no final de semana. Podia ter vendido em 3 meses. Então tinha uma elasticidade no preço ali que ele podia ter praticado. Se ele tivesse, de repente, no preço do imóvel, talvez, sei lá, 5%, 8% a mais, ia levar mais tempo para vender. Mas ele ia ter 5%, 8% a mais de receita, né? Essas coisas interessantes aí, tudo é dado, né, Fabio? Não, e quando você junta a experiência no executivo como esse, com os dados dando aporte à decisão dele, o nível de assertividade que você consegue na tomada de decisão é incrível. É incrível. Mila, a gente falou um pouquinho de tecnologia aí, né? E o Fábio é um cara que é tech inside, né? Tech puro, né? Então, o cara que tem como hobby ciência de dados não pode ser diferente, né? Então, deixa eu te perguntar uma coisinha. Você acha que no setor de construção ele é bem assistido em relação... Como é que estão as tecnologias aí em construção de um setor tão conservador, tão pouco digital, como a McKinsey já queimou nos últimos 2 ou 3 relatórios, né? Eu acho que tem muita coisa para ser feita. Você não acha? Como é que você enxerga isso? Com certeza, Pandolfo. Assim, seria injusto com esse tanto de startup bacana, com esse tanto de empresa que tem olhado para a tecnologia para a construção civil, dizer que a gente não está bem assistido de tecnologias, né? Acho que a gente percorreu um longo caminho, um caminho muito importante nos últimos 2 anos, que foi quando começou a se falar sobre Construtec, PropTech, aplicação de tecnologia no mercado da construção civil. Foi o primeiro ano que saiu esse estudo da McKinsey falando que a construção civil era justamente um dos setores que menos recebia investimento em tecnologia, que menos falava, né? E acho que isso acendeu, né? Isso junto com a crise, acendeu aí uma luz na cabeça tanto das grandes empresas de construção civil e do mercado imobiliário, quanto também dos startupeiros, dos empreendedores que estavam ali começando os seus negócios e que começaram a voltar seu olhar com mais carinho para a construção civil. Eu acho sim que tem muita tecnologia bacana disponível no mercado, tem também muita oportunidade, né? Eu acho que quando a gente olha para um mercado tão grande quanto o mercado da construção civil, vai ser difícil a gente chegar num momento em que todos os problemas estejam resolvidos por meio de tecnologia. Mas eu acho que, então, mais do que bem assistido, né, o setor da construção civil, ele é um setor que vem olhando com muito carinho para novas tecnologias e para novas empresas tecnológicas que estão surgindo dentro do setor. Estão olhando com um olhar um pouco diferente para os problemas que surgem no dia a dia, buscando soluções fora daquelas soluções tradicionais, e isso novamente representa uma oportunidade tremenda para qualquer empresa que esteja buscando nascer ou se desenvolver dentro desse mercado. Perfeito, perfeito. Não, e vamos lembrar também que o setor da construção civil é um setor que movimenta aí de 7 a 10% do PIB do mundo, né? Então, no Brasil já foi mais relevante, a gente hoje tem um protagonismo
ainda debilitado aí por conta dessa conjuntura de crise que a gente está vivenciando, mas é um setor aí que, além de ser bastante importante, ele acho que vai ser ainda mais impulsionado nos próximos anos aí por conta dessa redução de taxa de juros, e onde os investimentos no mercado imobiliário aí vão ganhar ainda mais pujança. A gente tem ainda déficit habitacional aí de 7 a 8 milhões de unidades, a gente tem infra para ser feita, né? Então, a indústria da construção ela é um trigger muito importante aí de vários outros setores, né? Então, portanto, as tecnologias podem percolar e a gente tem muito espaço para ser ocupado mesmo, como você colocou, né, Milá? Perfeito, perfeito. Muito bom. Fábio, eu queria que você falasse um pouquinho para nós da tua experiência e de aplicações, na verdade, aí, porque quando a gente fala de dados, a gente precisa falar de onde vem os dados, de geração, né? Então, eventualmente você falou, né? A gente pode ter pegadas digitais, a gente pode ter uso de sensores, câmeras, beacons, drones. Como é que você vê isso na construção civil aí? Como é que se dá essa interface entre geração de dados, tratamento de dados, e como é que isso se empacota no Data Science? Bom, vamos lá. Eu acho que, começando do princípio que você comentou, né, as fontes, né? A gente pode ter diversas fontes. Uma delas que talvez seja a primeira e mais rica para ser explorada é a que está dentro da própria empresa, que pode ser o próprio ERP ou, caso utilizado, o próprio CRM, né? Você conseguir ler essas fontes de dados e carregar e começar a fazer combinações, já vai te levar para um próximo passo num nível de tomar decisão, com certeza. Tem diversos... eu vou puxar um parênteses aqui. Eu confesso que eu sou um pouco culpado disso também, porque a gente meio que glamoriza a ciência de dados, tá? Ela não é resposta para tudo. Às vezes, KPIs mais simples são obtidos de maneiras mais imediatas, com informações mais diretas. Então, você garantir que você está cobrindo a tua gestão de maneira eficiente, trazendo esses KPIs para dentro da tua empresa, já te dá um nível de assertividade muito bom. Mas, assim, é o que você falou, o céu é o limite, porque hoje a gente tem dispositivo sensor para tudo. Até mesmo uma câmera de vídeo, dadas as devidas qualidades dessa câmera de vídeo, a gente tem algoritmos de visão computacional que conseguem detectar a concentração de pessoas, movimentação das pessoas. De repente, a gente pode usar sensores especiais, por exemplo, como um LiDAR, né, que é o primo aí o irmão do radar, né, que mede distâncias por meio da aplicação de um laser, que você consegue detectar até se, de repente, teve uma queda num determinado setor de uma obra que pode ser descrito ou caracterizado como um setor, entre aspas, assim, mais perigoso, né? Para poder te gerar alarmes automáticos e melhorar, por exemplo, a segurança daquela obra, né? Você pode colocar beacons em diversos equipamentos de transportes de materiais para você começar a mensurar por onde circula o material dentro da minha obra. Será que eu estou, olhando para a logística da coisa, será que eu estou operando da maneira mais eficiente? Hoje, assim, já é lugar comum, todos os institutos de pesquisa, Gartner, IDC, todos eles, né, dizem que as máquinas hoje estão produzindo mais dados do que os seres humanos. Isso é verdade, porque a gente tem essas tecnologias, principalmente que podem ser embarcadas em dispositivos muito pequenos, fazendo com que você mensure tudo. E tudo que pode ser mensurado, você pode tomar uma ação em cima. Então, eu acho que tem inúmeras aplicações assim. Eu vou dar um exemplo para você. A Hitachi, globalmente falando, ela não tem uma experiência específica em construção civil, mas ela produz maquinários para a construção civil pesada, escavadeiras, aqueles caminhões de grande porte, enfim. E todos os equipamentos fabricados pela Hitachi possuem sensores de IoT, para você conseguir mensurar uma série de coisas da máquina, do motor, da escavadeira, do tempo de operação, se de repente o usuário estava operando da maneira correta ou não. Enfim, você começa a ter um monte de dados para tomar decisão. Então, acho que essa é a grande beleza de você começar a combinar e até fazer testes mesmo, começar a botar certas coisas à prova no momento, por exemplo, de uma construção de um edifício ou outra incorporação, enfim, para você começar a tirar insights diferentes e deixar de fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes, né? Então, acho que nós estamos só na pontinha do iceberg ainda, tem muita coisa para vir. Perfeito, muito bom. E você acha que hoje já tem recurso disponível ou tecnologia disponível que pode ser aplicada em empresa de pequeno e médio porte, Fábio? Eu acho que sim. De novo, sem querer fazer projeto que a gente chama de Big Bang, né? Projeto muito grande. Na linha do que a Camila falou, né? Um MVP. Vamos testar
Vamos encontrar uma hipótese do negócio e entender o que é necessário para poder testar essa hipótese e criar um produto mínimo viável. Vamos fazer pequeno, provar o valor disso e depois ver se a gente consegue expandir. Então, eu vejo aplicação, sim. Não é específico das grandes, não. Perfeito. Então, ou seja, há acesso. Sabe o que eu me lembrei? Eu estou falando de sensores agora. A questão de uns 2 anos, eu tive visitando um pessoal de uma grande administradora de shopping center, que na verdade que o modelo de negócio está sendo questionado, né? O varejo sendo questionado aí há muito tempo, já há bastante tempo, né? Saiu inclusive uma reportagem semana passada, para quem tiver curiosidade de ver, que nos Estados Unidos, o paraíso do shopping center, se supõe que em 5 anos eles reduzem 25% o número de shopping centers em operação. E esse número aí era um número ainda pré-Covid. Imagino que isso pode acontecer, né? E essa administradora de shopping estava me falando o seguinte, que o modelo tradicional é vender luva e cobrar condomínio de lojista de shopping center, né? Então, esse é o modelo tradicional aí do real estate dos malls, shopping center. E, na verdade, o que eles vendem, qual a entrega deles? Leads qualificados, clientes na porta, na vitrine, é isso que eles entregam, né? Então, já existem algumas experiências aí que estão sendo feitas no exterior, mas estão sendo trazidas para o Brasil, através do uso de sensores, onde o shopping vai fazer uma administração de tráfego de clientes, levando os clientes para as vitrines, para a porta da sua loja, e você, em vez de pagar condomínio e locação, você vai pagar por lead. Então, você vai querer, eu quero 50 leads no dia, 100 leads no dia. Então, a gente tem beacons que vão, primeiro, passar na minha frente da loja. Isso custa, sei lá, R$5. Ele passou da porta, entrou na loja, isso vale R$10. É um lead mais qualificado. E aí o modelo de pagamento tem a ver com essa leitura de dados, essa geração de dados através de sensores na porta das lojas, né? E nas suas vitrines e dentro das lojas. Então, é um modelo muito interessante que acaba provocando uma disrupção do modelo clássico de você pagar um aluguel e você, na verdade, enquanto lojista, que você quer cliente comprando, né? Você não tá comprando 1 metro quadrado de vitrine, você não está comprando ar-condicionado, você quer vender, né? Então, você precisa de lead na porta, entrando e gerando venda, né? Então, achei bem interessante essa aplicação que eles me mostraram. Não conhecia. Interessante, né, Camila? O mercado de PropTechs aí pode mudar bastante, né? Vocês veem alguma oportunidade no mundo pós-Covid? E vocês já ouviram falar de uma iniciativa chamada Dados do Bem? Sim, sim. Até quem me apresentou a Dados do Bem, acho que foram vocês, né? Dados do Bem é uma startup que ela está utilizando informações da população para avaliar a evolução da imunidade do Covid em algumas regiões. É uma iniciativa tremenda aí, né? É realmente uma iniciativa que usa os dados para o bem. A gente tem visto algumas outras iniciativas que estão trabalhando também nessa linha de entendimento de dados para a imunização da população. E dentro do setor específico de construção, a gente também consegue ver startups que nasceram nesse mundo, algumas startups que, na verdade, nasceram no mundo pré-Covid, mas que, passo a passo, passam a se tornar cada vez mais essenciais e têm um posicionamento cada vez mais simples de entender conforme a gente entende que o mundo pós-pandemia vai ser um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado, né? 2 startups que eu acho muito legal, que eu acho que é bacana citar aqui, que são 2 startups de controle de acesso, que são a AccessRun e a Subir, que surgiram também no mundo pré-Covid. São startups que fazem controle de acesso digital, né? Então, controle de prédios residenciais, prédios comerciais, academia, estacionamento, shopping center, sem a necessidade de um intermediador, né? Então, você não precisa mais de um agente, de uma pessoa na portaria fazendo cadastro de pessoas, digitando o nome, não precisa pegar cartão na entrada. Você libera o seu acesso via celular ou via um dispositivo inteligente ou um cartão pessoal, não é um cartão que você pega numa portaria. E a partir daí, uma vez que você tem seu cadastro completo preenchido em uma dessas plataformas, você consegue ter acesso a uma série de estabelecimentos. A parte central dessas 2 startups, claramente, são os dados, né? Então, você precisa ter uma base de dados, primeiro, muito robusta, né, para comportar a quantidade de pessoas que hoje frequentam, principalmente prédios comerciais dentro da cidade de São Paulo, né? Então, se a gente fosse falar especificamente de uma delas, que é a AccessRun, eles chegam a ter 500 mil acessos por dia, né? Então, são 500 mil acessos feitos via cartão, via celular, via dispositivo da AccessRun.
E toda essa base de dados precisa contar com dados reais, dados corretos dessas pessoas, porque você tem toda uma questão de segurança também, né, da informação e dos próprios estabelecimentos, que precisa ser respeitada. Que me veio na cabeça agora, que surgiu no mundo pós-Covid, que faça sentido, que trabalhe com dados dentro da construção, acho que essas duas startups preenchem aí essa lacuna perfeitamente. Perfeito, muito bom, muito relevante. Não, e para quem acha também que quando a gente fala de startup, parece aquelas empresas distantes de tecnologia que não existem, de 4, 5 moleques aí, nerds, que inventam alguma coisa para fazer, né, Camila? Lembrar, né? Eu particularmente estou sendo cliente de uma delas, aí eu vou fazer merchan, né? Eu estou pagando, mas eu particularmente estou sendo cliente de uma delas aí para verificar algumas aplicações aí. Muito legal. Fábio, agora voltando um pouquinho para os dados do bem, que a gente tinha conversado um pouquinho no passado, poderia ser mais ou menos como o Waze de pessoas, né? Porque é uma plataforma colaborativa que envolve a própria geração de dados para gerar valor no conjunto de dados. É mais ou menos isso, Fábio? Eu creio que sim. Não para por aí. É claro que a gente tem um apêndice aí no meio, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente vai ter que aprender agora a coletar esses dados de maneira correta, né, para não sofrer sanções. Mas eu estou puxando aqui da memória uma experiência que eu participei como ouvinte, né, de um hackathon, foi acho que final de 2018, onde dessa mesma forma que fizeram com o Dados do Bem, a rapaziada ali conseguiu fazer um Waze para pedestres no intuito da melhoria da segurança pública, ou seja, essa rua é perigosa, não vá por ali, essa rua é mais tranquila, vá por aqui, né? E fizeram isso num final de semana, ou seja, os meninos eram muito bons de programação, muito bons de manipulação de dados, e eu achei isso fantástico, porque, no fundo, onde tiver problema, e se você tiver dado para poder utilizar, você vai construir uma aplicação, você vai construir alguma coisa, visto que até os sistemas computacionais hoje estão muito poderosos, você vai conseguir construir alguma tecnologia para resolver esse problema, né? Então, eu achei isso muito legal e eu acho que vai surgir cada vez mais iniciativas nesse sentido, viu, Pandolfo? Muito bacana. Tem outras aplicações também de robôs, exoesqueletos, máquinas autônomas, né, Camila? Perfeito. O que a gente chama aí, né, de construção raiz. A gente vê algumas aplicações no grosso aí da construção civil, canteiro de obra mesmo, que tem tudo a ver com isso, essa parte de robôs autônomos. Aqui no Brasil, todo esse setor de robôs ainda está pouco desenvolvido, né? A gente vê muitas iniciativas na China, nos Estados Unidos começando agora, Israel um pouquinho também. Aqui no Brasil tem uma startup tentando entrar no mercado, mas são coisas que certamente aí tem um mercado bem claro e bem promissor pela frente. Bacana, muito bacana. Fábio, a Hitachi tem alguma experiência no uso exterior que possa fazer sentido, do ponto de vista do edifício pronto, a propriedade, ou na área de infra que pode ser trazida para o Brasil, ou que você já tenha visto ser implantado aqui? Na verdade, o que eu vejo são mais, talvez, eu vou chamar de acessórios, está me faltando uma palavra melhor, tá? Depois vocês me ajudam, me corrijam. Porque a Hitachi, ela investe muito pesado em tecnologia, né? Em energia sustentável, tudo que contribui, isso faz parte de um dos valores e da cultura da Hitachi, né? Tudo aquilo que pode contribuir para a sociedade, ela aplica muito dinheiro em pesquisa e desenvolvimento, né? Então, eu sei que ela ganhou recentemente, acho que talvez ano passado, alguma coisa assim, um prêmio por ter um elevador do edifício mais alto do mundo, onde ele consome menos energia e consegue percorrer o tempo a distância ali do prédio num menor tempo possível, né? Enfim, ela procura realmente investir muito pesado nisso, né? Existem algumas iniciativas, sim, na parte de robôs, mas não exatamente, talvez, os robôs que a Camila mencionou, né? Vou mostrar meu mascotezinho aqui, não sei se vai apontar na linha, o nosso robô humanoide que serve para... Tá bacana, tá bacana. O nome dele é Emil, é um robô de cortesia, né? Ou seja, onde você possa, talvez, substituir um humano para poder fazer um primeiro cara a cara ali com os teus clientes, teus usuários, de um modo mais, vamos dizer assim, mais amigável. Está sendo testado lá fora em aeroportos, em centros urbanos, né? Enfim, mas é um pouco mais ou menos nessa linha, tá, Pandolfo? Nada muito específico assim. A gente não tem uma vertical específica voltada à construção civil, né?
Perfeito, perfeito. O Pentaho, você tem uma aplicação gratuita também, né? Você tem um módulo free, né, para startup, é isso? Tem. Não só para startup, mas para todo mundo que quiser conhecer e aprender um pouquinho mais sobre esse mundo de dados. A gente sim disponibiliza uma versão gratuita, chama Pentaho Community Edition. Tem algumas limitações, mas já dá para fazer muita coisa. E é bem legal, assim, recomendo os nossos amigos que estão aqui na live, coloquem no Google, né, Pentaho Community Edition, já vai chegar lá para o link de download da Hitachi. E é muito fácil, assim, pessoas que de repente precisam fazer combinação de diversas planilhas diferentes numa só, essas coisas do dia a dia que a gente tem que fazer no escritório, né, com dados, né? O Pentaho já pode começar a ajudar e já pode começar a dar insights aí de algumas automações que vocês possam fazer no dia a dia. Vale a pena, recomendo. Olha, muito bacana, muito bacana. Estou lembrando também, Camila, de uma aplicação que a gente viu já faz uns 2 ou 3 anos, de automação de elevadores, lembra? Onde a gente conectava através de elevadores que são automatizados através de um device chamado Cube, lembra? Onde você consegue ligar uma série de sensores, né? E consegue, através de uma plataforma de comunicação de serviços, de facilities, até um vazamento no prédio conectado por uma central de serviços que é no elevador, né? Já que o elevador ele é sensorado aí em real time aí para uma central à distância, né? Isso pode provocar manutenção preventiva, inclusive, né? Então, assim, até umas atividades aí, eu me lembro que quando o pessoal fez a demonstração, ele falava o seguinte, que ele quer, no limite, receber tocar a campainha no prédio, o interfone de um prédio para o zelador, falando, olha, seu elevador vai quebrar amanhã. Exato. Esse setor de manutenção preventiva, especificamente, pode se beneficiar tremendamente de dados, né? Acho que, como o Fábio citou também alguns exemplos que utilizam IoTs para entendimento de manutenção, acho que tem um mercado aí tremendo. E eu me lembro dessa iniciativa, eu tinha esquecido dela, mas é verdade. Pois é, já faz tempo, né? Perfeito. Camila, você quer aproveitar e fazer uma pergunta ou contar alguma coisa para o Fábio de tecnologia aí? Trocar alguma figurinha com ele? Sim. Eu reparei, Fábio, no meio durante agora a live, você falou que a gente supervaloriza os dados muitas vezes, né? E, coincidentemente, hoje eu estava lendo uma reportagem que ela tinha um chamariz aí bem, bem forte, que ele falava que os dados ainda levariam as empresas a não cometer mais erro nenhum. O que você acha de uma afirmação desse tipo? Você acha que é possível a gente utilizar os dados para chegar no momento em que as empresas simplesmente consigam tomar todo tipo de decisões corretas, ou isso é realmente uma grande ilusão? Camila, eu espero que não, porque aí a gente não vai ser mais necessário. A gente vai perder os nossos empregos. Né? Eu não, exterminador do futuro não quero para mim, não. Mas, assim, eu penso o seguinte, né? Sim, os dados respondem muitas coisas, mas nada substitui também a experiência humana. O ser humano é quem está por trás de tudo isso. Existe, obviamente, muito estudo e muita pesquisa em cima de inteligência artificial, em cima de aprendizagem de máquina, deep learning, etc. e tal, para conseguir fazer sistemas serem mais autônomos, né? E isso vai trazer um ganho muito grande para a humanidade. Você pensa, estou fugindo um pouco da construção civil aqui, né? Mas pensa, de repente, você chegar num pronto-socorro, ou nem precisar ir num pronto-socorro, você com a câmera do teu celular, com uma simples imagem, um simples sensor, ele poder te dizer automaticamente se você está com alguma doença, fazer um prognóstico ali com base nos seus dados, né? Eu acho que a gente está caminhando para esse sentido. Mas vai chegar em determinadas especificidades que o ser humano ainda vai ser necessário. E, principalmente, o ser humano é necessário por programar tudo isso, né? Então, não tem como fugir. Só que, às vezes, os dados... Tem uma corrente na ciência de dados que estuda exatamente isso que você falou. Será que os algoritmos de machine learning não estão mentindo um pouco para a gente? Porque o cientista de dados, assim, estou me alongando um pouco na resposta, me desculpem, tá, gente? É que eu gosto muito desse assunto. Fica à vontade, Fábio, temos tempo. O assunto é ótimo. Assim, para o cientista de dados chegar até o momento da elaboração do algoritmo de machine learning, ele tem que fazer manipulação de dados. Não tem jeito. Tem diversos algoritmos que necessitam de dados normalizados, dados padronizados. Não adianta você pegar o dado cru do jeito que você recebeu, que ele não vai entregar a acurácia necessária. E existem correntes que dizem, poxa, mas isso não é interferir no resultado? Você não está interferindo no resultado final do teu algoritmo? E sim, está interferindo no algoritmo. Então, eu acho que é super legal essa pergunta que você fez, Camila. Não pode confiar cegamente.
você tem que sempre estar testando, monitorando e procurando melhorias, né? Graças a Deus, o ser humano não vai ser substituído nessa, não. Bom, bom ouvir isso, Fábio. Bom, Bom, isso, né? né? Bom, pelo menos nos próximos 5 anos, né, Fábio? Que as coisas estão no curto prazo, né? Aí no short, né? Legal. Bom, a Laís colocou aqui, em nome da Starlink, o link de acesso para download aí do Pentaho Community Free, aqui na nossa tela de chat. Eu queria lembrar também que vocês vão receber uma pesquisa também, caso vocês tenham interesse em falar um pouquinho mais com cada um de nós aqui, gerar algum tipo de insight, informação, consulta, né? Vocês vão receber também digitalmente aí os contatos da gente para a gente voltar a se falar aí com algum aprofundamento que vocês julguem por oportuno. Eu queria aproveitar também e seguir um pouquinho aqui. Fábio, você tem alguma pergunta na mesma linha para a Camila? Na verdade, tenho sim, porque eu imagino que empreender no Brasil deve ter N dificuldades, né? Até admiro realmente quem busca essa via, principalmente de startups, que é realmente começar uma empresa bem do zero, né? Mas como você trabalha numa startup que faz uso intensivo de dados para monetização, se de repente você pode dizer como que o mercado brasileiro está preparado para esse fornecimento desses dados? Se você vê, de repente, talvez países de primeiro mundo, aí, Europa, Estados Unidos, à frente da gente na questão da disponibilização do dado para ser utilizado. Se você puder comentar um pouquinho nesse sentido conosco. Com certeza. Eu acho que um grande entrave, primeiro, eu acho que assim, os consumidores, eles entenderam já a necessidade, os consumidores que eu digo as empresas que consomem esses dados já preparados, né? Elas sabem da importância desses dados e um agravante que a gente tem aqui no Brasil é a falta de disponibilidade desses dados, né? Então você tem alguns dados que são importantíssimos, que ou estão em mãos de empresas privadas, ou cartórios, ou governo, e você precisa ou pagar muito dinheiro por essas informações, ou também, não importa o que você faça, você não consegue acesso a esse tipo de informação. Por isso que tem uma oportunidade gigante aí para startups que trabalham diretamente com aquisição, com trabalho e comercialização de dados, para que elas nasçam e se desenvolvam aqui no Brasil, né? Porque a gente tem realmente esse agravante não só da assimetria de informações, mas de uma assimetria provocada por informações que não estão disponíveis. Então, qualquer startup, qualquer empresa que surgir nesse setor, que descubra aí maneiras diferentes de obter dados e de trabalhar esses dados, com certeza vai encontrar um caminho muito bom pela frente. Legal, muito bom. Muito bacana. Fábio, estou me lembrando de uma outra iniciativa, Fábio e Camila, que eu já tenho algum tempinho, que é uma rede de cafeterias no Japão, que está mudando muito a forma aí na verdade, de monetização, né, de cobrança. Então, aqui no Brasil, principalmente quem é de São Paulo, sabe, né, a importância do Starbucks no meio do caminho, né, ainda mais no mundo pré-pandemia, né, Starbucks não é uma cafeteria, é um lugar onde você compra um espaço, compra uma conexão de internet, uma estadia agradável, uma cadeira, uma mesa, uma tomada, importantíssimo, né, e alguns momentos aí para se encontrar com alguém ou fazer uma pausa para trabalhar, né. E essa cafeteria no Japão, ela lançou um modelo de negócio onde, se você permitir que elas façam uso dos seus dados trafegados pelo Wi-Fi da cafeteria, você pode ficar lá bebendo e comendo de graça. Olha o valor dos dados, Fábio. Olha, isso eu não conhecia. Não conhecia essa ideia? Isso não é tão novo, viu? Isso não é tão novo. Isso deve ter mais de um ano que eu li isso, né? E eles estão operando exatamente assim. Você entra, se você fornecer os dados que vão gerar leads, negócios para alguém, para uma campanha do Google, leads de busca que você está fazendo de uma passagem aérea, de um marketplace, qualquer tipo de pegada na navegação que você está deixando, está sendo propriedade da operadora da cafeteria. Então, e você está lá, eles querem que você fique lá dentro desse laboratório, dentro dessa jaulazinha, vamos chamar assim, desse Big Brother, né? Te olhando, né? Extraindo os teus dados e pagando a tua conta do café e da água. Legal, né? Não, legal porque assim... Desculpa, Camila, pode falar. Não, pode falar, Fábio, imagina. Porque, no fundo, o Big Data, na verdade, ele é sobre o Small Data, porque é te entender em 360 graus. Então, eu não conhecia, de fato, sacada fenomenal. Diferente, né? E eles devem estar monetizando esse dado de uma maneira muito inteligente, com certeza, né? Sim, sim. Não. E aí vai naquela linha, né, Fábio, que quando você não sabe quem é que está pagando o pato, você é o pato, né?
Isso a gente diz no poker, né? Se você não sabe quem é o pato da mesa, cuidado, você é o eu pato. também jogo. Legal. O pato da mesa é o pato. É isso aí. É isso aí. Legal. Eu acho que talvez valesse a pena a gente abrir um espaço aí para algumas perguntas para o Fábio, para a Camila, ou para mim, se vocês acharem relevante. Pessoal da Laís, pessoal da organização da Starlink, se o pessoal tiver aí interesse em fazer alguma pergunta para nós aí, através do chat ou abrindo, a Laís verifica para nós como é que eles conseguem participar agora em real time, se a gente tem mais uns minutinhos aí antes de fechar. Legal. Pandolfo, eu recebi uma pergunta da Cíntia aqui no privado, que ela perguntou como é que fica a LGPD nas iniciativas que utilizam dados tanto para comercialização quanto para utilização dos consumidores. Muito relevante, foi ótimo. Isso daí é bem importante, né, a gente pensar, porque o que acontece, né? A LGPD ela veio para regulamentar todo o mercado de utilização de dados, né? Nas nossas duas iniciativas aqui especificamente, a gente tem uma preocupação muito grande em informar todos os usuários sobre a utilização daquelas informações que eles estão colocando na plataforma, né? Então, para você utilizar o dado e trabalhar aquele dado, é necessário que o portador daqueles dados, né, que a pessoa que forneceu aqueles dados, te dê autorização para isso. Então, isso daí é feito com base em ACEDs, termos de uso de uma plataforma que utiliza dados pessoais. E, de qualquer maneira, quando a gente fala da utilização de dados para combinação de dados e para entendimentos de séries históricas e de fornecimento de dados sobre uma massa da população, aí a LGPD ela já não se aplica, né? A LGPD ela se aplica em dados individuais. Então, eu não tenho como monitorar os dados que eu imputei dentro de uma plataforma, desde que aqueles dados não sejam utilizados falando em meu nome, que não seja possível construir o meu perfil, o perfil da Camila com base nos dados que estão sendo disponibilizados. Já no caso da Colive, como ela utiliza, sim, dados pessoais e ela transfere seus dados pessoais para outros usuários que queiram se conectar com você, aí sim você precisa de uma autorização para que você possa compartilhar esses dados com um fim específico. Eu também não fico dona daqueles dados para usar onde quer que seja, eu fico simplesmente dona daqueles dados para fazer um uso específico, e isso também implica um cuidado extremo com todos aqueles dados que você recebe, né? Então, a gente precisa se assegurar que aqueles dados que a gente recebeu via plataforma serão aplicados simplesmente e tão somente para o fim que a gente comunicou os nossos usuários. Não sei se o Fábio quer acrescentar alguma coisa nessa linha aí também, mas da nossa parte o que eu vejo é isso. Eu tenho a mesma visão que a tua, Camila. Obviamente que eu não estou na ponta de uma operação, né? Eu tento ajudar os clientes a resolver esse tipo de problema. Imagino a dor de cabeça que vocês não tiveram para conseguir mapear tudo isso, né? Porque é uma regulamentação que vai trazer um nível de adequação pesado, né? E foi tão engraçado que uma vez eu estava participando de uma discussão, um convidado da Itachi veio dar uma palestra para a gente. Ele é professor, ele dá várias palestras relacionadas à inovação, tá? Foi bem legal. E ele trouxe, porque quando eu ouvi falar da LGPD, dos motivadores, da GDPR, etc., eu falei assim, puxa, legal, porque tem realmente muita gente usando os nossos dados. Bom, basta dizer que existiam CDzinhos vendidos na Santa Efigênia com cadastro de um monte de gente, né? Falei, vai trazer um pouco mais de regulamentação, um pouco mais de ordem para essa bagunça que é nossos dados circulando por aí, né? E esse professor, ele falou assim, depende muito da visão ética do país, porque, por exemplo, a China nunca vai implementar algo como esse, porque eles têm uma visão de que isso trava a inovação. Aí eu parei para pensar assim, falei, caramba, é verdade. Então a gente tem que ter um meio do caminho em relação a isso. Eu acho que não tem nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Tem que ter, sim, proteção, porque os nossos dados são importantes, mas de uma maneira tal que a inovação não seja freada por isso, né? Mas eu fico imaginando, Camila, a dor de cabeça que não deve ser implantar processos para adequação da LGPD nas empresas, porque não é fácil. Não, perfeito. Não, Fábio, é que muitas das pessoas, às vezes a gente tem uma noção, talvez um pouco ingênua, de que a questão dos dados é pouco relevante ou ela é secundária, mas assim, a partir do momento que a gente está na frente do computador, na rua, você está sendo filmado, você fez um registro do seu cartão de crédito, você abriu o Waze, você está com o seu celular com geolocalização, você está dando informação para o banco, para o administrador de cartão de crédito, para um satélite te rastreando.
Então, o tempo inteiro a gente está gerando uma série de informações que para alguém vale dinheiro, vale muito dinheiro, né? Então, nós somos o pato o tempo inteiro, né? É que talvez a gente não entenda isso, né? E aí, portanto, esse modelo dessa cafeteira aí se faz sentido, né? Porque certamente eles não estão pagando café de graça para ninguém, não, né? Eles estão ganhando dinheiro com isso, né? Aproveitar que a gente recebeu uma pergunta aqui do Bruno Abdala para você, Fábio. Como funciona a curadoria dos dados coletados? Ou seja, como fazer um dado cru, um dado bruto, se transformar em informações úteis para o negócio, né? Então, acho que o Bruno que está querendo saber como é que você transforma dados em informações para gestão, né? Mais ou menos isso. Tá, vou procurar ser sintético aqui, que a gente tem 10 minutos, porque se deixar eu falo 1 hora sobre esse tema. No fundo, tem que aplicar uma série, e aí não é só tecnologia, tá? Processos e pessoas também. Mas tem uma prática que está se tornando bastante comum no mercado, desculpa se eu estiver escovando o bico, chama Data Ops, que é, na verdade, como que você torna a tua operação de dados uma operação, entre aspas, assim, fabril, né? É um conjunto de práticas para você trazer um pouco mais de automação, mais produtividade. Porque dados também podem ser equivalentes ao teu quartinho da bagunça, né? Você coleta, sai armazenando no quartinho da bagunça. Faz o quê, né? Um dia você pode pensar, acho que eu vou precisar. Acho que eu vou precisar daquilo, né? Guarda ali, pum. Você nem lembra mais que você guardou aquele dado ou a tua bagunça, né? Você está atrás lá do WD-40, está no fundo de todas as vassouras no teu quartinho da bagunça. Com dado é a mesma coisa. Então, assim, você tem que cuidar muito bem do momento da tua ingestão dos dados, que é, ou seja, como que você lê as fontes e faz a ingestão para os teus repositórios. E um item que está muito em voga atualmente, a catalogação desses dados. Porque isso é que vai habilitar que os usuários na ponta consigam utilizar o dado correto, na hora correta e da maneira correta, respeitando LGPD e todas as regras de governança da empresa. Tá? Então, de uma maneira geral, cuidar bem da ingestão, fazer o catálogo desses dados e, principalmente, cuidar da tua infraestrutura para que esses dados estejam disponíveis para consumo. Tá? Perfeito, muito bem respondido. Você não ficou 1 hora, não. Você matou bem, cara. O Bruno está até elogiando aí, mandou um perfeito para você. Mas isso é assunto que rende, viu, Pandolfo? Rende, né? Vai, né? Olha, eu vou fazer uma próxima pergunta aqui para a Camila, depois eu volto para você aqui. O Marcelo Mistrorrigo, meu amigo, inclusive. Obrigado, Marcelo, pelo prestígio aí, pela presença aí. Valeu. Camila, você falou de 2 startups de dados para o mercado imobiliário. Ele pergunta, acho que ele não ouviu bem. Uma delas, ele fala que deve ser a Data Landing, que é a Data Land. E qual a diferença dela para uma Urban Systems? Legal. Na verdade, são 2 startups, né? Uma delas comercializa dados para o mercado de construção civil, que é a Dataland. Ela é Dataland, não Datalanding. E a outra é a Colive, que ela é uma plataforma que utiliza dados para a execução dos seus serviços principais, mas ela não comercializa esses dados. A diferença da Dataland para uma Urban Systems, me perdoe o engano aqui, mas se eu não me engano, ela é uma consultoria, né? É uma empresa de consultoria também para estudos de viabilidade para o mercado imobiliário. Exatamente. A diferença é quando você pega uma empresa, uma startup de dados, e coloca ela em paralelo com uma consultoria, você tem, sim, algumas similaridades, mas eu acho que a grande diferença aí é que a consultoria, ela está mais ligada a entendimento de casos específicos, né? São normalmente trabalhos de campo, que envolvem pesquisa, é um trabalho mais... Job, né? Job, e ele é um pouco mais demorado também. Quando a gente fala da aplicação de dados, eles podem, inclusive, dar suporte a trabalhos de consultoria. Mas são dados históricos, são dados já trabalhados, combinações de dados que aí sim podem ser feitas caso a caso, mas que vão chegar num resultado normalmente de uma maneira mais rápida e de uma maneira mais simples também, né? Talvez ele não chegue na profundidade de um trabalho de consultoria que leva meses aí para ser realizado, mas ele é muito mais rápido e ele trabalha já com dados já existentes. Muito bom. Não, acho que é isso aí. Você matou, Camila. Acho que é isso mesmo. Voltando agora aqui para o Fábio, numa área mais tech, meu amigo Rubens Benbassati, né, do Banheiro 360, ele é o CEO de uma Construtec bem interessante. Quem tiver curiosidade, dá uma procurada. Banheiro 360, ele dá uma solução através de um eixo vertical de lavatório, bacia e chuveiro, onde você consegue compactar, né, aplicações sanitárias, aplicações dentro de um banheiro, né, e tudo funcionando em cima de um eixo, inclusive um eixo pivotante, né, um negócio bem interessante lá. Rubens, obrigado. Ele perguntou especificamente sobre RFID.
Fábio, ele falou, por que não pegou ainda, já que é uma solução teoricamente antiga, de uma certa forma, e até parece aparentemente barata? Por que você acha que não pegou ainda? Pois é, Rubens, acho que eu vou ficar devendo uma resposta assertiva, porque eu confesso que eu não sei, talvez conjecturas, né? Custo da solução, talvez a própria viabilidade técnica, será que você tem grandes alcances, né? A quantidade de dados que você consegue trafegar por meio do protocolo, né? Então, será que realmente um sensor via RFID consegue trafegar uma grande quantidade de dados necessário para você poder fazer uma utilização analítica depois disso? Mas, às vezes, o mercado tem dessas coisas, né? Tem certas tecnologias que vêm, aparecem, elas são melhores, mas não pegam, né? Assim, eu vou denunciar a minha idade, mas na época do VHS, tem muita gente que está aqui nessa live nem sabe o que é VHS, as fitas cassete, né? Tinha um concorrente que chamava Betamax, né? Que era melhor, tinha mais definição de imagem. Não pegou. Não pegou. O VHS era pior. O Betamax era melhor. Pegou o VHS. Era melhor e da Sony, né? Exatamente. Então, assim, tem certas coisas que não dá para entender muito bem, mas pode ter, de repente, algum motivo. Eu não conheço muito especificamente os detalhes do RFID, mas talvez tenha algum detalhe técnico que tornou, talvez, a tecnologia um pouco mais obsoleta em relação a outros sensores, né? Perfeito, muito bom, muito bom. Temos uma outra pergunta aqui também, bem tech. O Marco Tanaka está perguntando aqui que ele tem visto muita aplicação de IA e ML, ou seja, inteligência artificial e machine learning, e pouco sobre governança de dados. Acho que a Camila citou um pouquinho aí, né? Como é que as empresas estão trabalhando com isso? Acho que era bom falar, né? Bacana. Acho que o Fábio também pode me ajudar nessa daí, mas eu tenho visto, sim, bastante empresa trabalhando na governança dos dados. É que eu acho que, como é mais caso a caso, a gente encontra, principalmente hoje, quem domina, né, essa área de governança dos dados focada em LGPD são os escritórios de advocacia focados nessa questão de lei geral de proteção de dados, né? Então, como a gente fala de caso a caso, como as multas são altíssimas e os processos são seríssimos em cima do compartilhamento desses dados e da gestão desses dados, né, da governança correta desses dados, eu acho que as empresas acabam tomando decisões próprias para isso. Eu não vi até hoje, e não sei se existe, uma solução que seja comum para todas as empresas que estejam trabalhando, comercializando ou fazendo uso de dados em alguma ponta aí de negócios. Complementando um pouquinho, é isso mesmo, Camila. No fundo, assim, a gente acaba tomando algumas iniciativas por conta da dor no bolso, né? Então, a LGPD puxou muito isso, né? Sim. E acho que agora é a tendência mesmo. Não que não tivesse a devida importância, mas é que, de um certo modo, assim, consegue se fazer machine learning, inteligência artificial, sem a necessidade de um catálogo. É melhor quando você tem um catálogo? Lógico que é melhor. Mas a LGPD é quem está puxando muito isso, porque você vai precisar conhecer a tua informação na ponta e no bit, né? Então, doeu no bolso, as empresas estão se mexendo. Perfeito. Não, perfeito. Pintou uma pergunta interessante aqui do Paulo Sérgio Oliveira, que é o CEO da Aratal Modular. Ele tá parabenizando o grupo aí pelo conteúdo, né? E aí ele comenta assim que a automação dos processos associada à captura de dados, IoT, etc., tem gerado inovações e ganhos de produtividade relevantes nos setores mais modernos da indústria. Aí aquela pergunta desafiadora aí, Camila e Fábio, que a gente vai ter que se apertar para responder bem, né? O que falta para a construção se apropriar mais da tecnologia e inovação para se transformar em uma indústria mais moderna e eficaz? Paulo Sérgio da Aratal Construção Modular. Essa é boa, hein? Essa eu nem começo, viu? Nem me atrevo. Mulheres, as primeiras damas. Ladies first. Vai, Zila, vamos tentar. Bom, Paulo, excelente pergunta. Acho que é uma pergunta que, inclusive, todos nós aqui participando dessa live, mesmo na linha de frente, já nos fizemos algumas vezes. Eu acho que tem alguns entraves aí, e alguns deles está muito associado a uma visão super conservadora do mercado de construção civil, né? A gente vê algumas barreiras a novas startups que estão promovendo um modelo completamente disruptivo. Então, eu acho que o caminho certo aí é o tal do lentamente, então subitamente, né? A gente ir conseguindo espaço através de novas tecnologias, mostrando que, às vezes, negócios super disruptivos que parecem ciência de maluco
podem fazer sentido enquanto negócios, podem trazer valor, podem gerar dinheiro, até que em um determinado momento a gente vai ocupar, assim, boa parte do mercado de construção civil e a gente vai olhar para trás e vai perceber um longo caminho que a gente percorreu até chegar nesse momento. Mas eu acho que esse momento vai chegar sim, eu acho que é mais uma questão de uma mudança muito grande, muito estrutural em um mercado que, de certa maneira, se acostumou a ter um conservadorismo, né? Então, eu acho que sim, tem um trabalho longo pela frente, mas também é um caminho bem bacana a percorrer. Perfeito, perfeito. Fábio, alguma emenda? Emendo, sim. Eu acho que até talvez nós aqui, fornecedores de tecnologia, tivemos um pouco de culpa nisso, porque a gente se sente muito confortável vendendo a tecnologia pela tecnologia. E o empresário não compra tecnologia por tecnologia, ele compra se for resolver um problema de negócio, né? Esse é um desafio que eu e a minha equipe aqui, a gente sempre procura pensar, né? Tá, as soluções da Hitachi são tecnologicamente muito boas, maravilhosas, mas que problema de negócio estou resolvendo no meu cliente? Senão ele não vai comprar nada de mim. Então, acho que é um pouco começar a entender mais os problemas para trazer soluções com tecnologia embarcada, né? Então, a gente tem um pouco de culpa nisso também. A gente adora um técnico. Não, perfeito, é verdade. Acho que a Camila, meu ponto, assim, tentando costurar um pouquinho as duas, é que a Camila começou muito bem, né? Falando que a indústria da construção é uma indústria muito conservadora, né? Pensar que a gente constrói levantando, empilhando tijolo, né? Como diz o professor Vanderlei John, que é o processo de 6.000 anos, empilhando pedra sobre pedra, que hoje é o tijolo, o bloco, né? Então, cheio de perda, desperdício, retrabalho, execuções e manutenção também de pós-obra, né? Então, a gente está no mercado muito conservador, né? Um mercado que ele é muito avesso aí à tecnologia, à inovação, né? Então, às mudanças aí. Acho que vale a pena também quem tiver curiosidade de conhecer o projeto do Paulo, né, que eu estou envolvido, chama Aratal Modular, que é uma startup aí que emula um pouquinho o conceito da Caterra, mas ligando uma experiência, uma jornada de cliente bem interessante. Inclusive que ela é data inside, né? Onde, na verdade, um cliente vai poder ter uma jornada de construção e customização de uma casa, de uma residência, em cima de um terreno real, né, e através de uma experiência de arquitetura imersiva, né, então usando devices aí, ele vai se enxergar dentro desse imóvel, vai poder customizar, né, e comprar a sua casa do jeito que ele quer. E uma casa com soluções de construção a seco, steel frame, fachadas secas, com reaproveitamento de água, energia, soluções bem legais de ponta e com prazo rápido, custo fixo, né, custo definido. São bem interessantes aí, né? Paulo usando aí algumas referências da Caterra, né, que é uma Construtec aí que virou um unicórnio no mundo, com algumas fábricas espalhadas no mundo, e então ele está bem envolvido nesse processo aí, em fase de captação, inclusive, né? Quem tiver curiosidade, o site está aqui colocado aqui na nossa tela de chat, aratalmodular.com, tá? Sem o BR. Estou recebendo um recado também do pessoal da Starlink, né? Muito em linha com o que o Fábio colocou, né? A Starlink, talvez no passado, uma empresa que muito vocacionada em vender soluções de hardware, passou a ser uma empresa de soluções de TI, né? Então, um dos serviços que eles ofertam aí, exatamente a questão de adequação à LGPD, né? Então, juntando a área jurídica e a tecnologia. Então, quem quiser mais informações também, procura o pessoal aqui da Starlink, que eles marcam uma reunião com vocês e explicam aí o que eles estão aprontando na área. Não é isso? Eu acho que é por aí. Gente, mais alguma pergunta por aqui? Mais alguma pergunta? A gente está 6h05 agora. A gente tem um pouquinho mais de tempo. Queria terminar nos próximos minutos aí, se vocês tiverem mais alguma pergunta aí. Eu queria relembrar a questão da pesquisa que vocês vão receber aí para preencher, se vocês tiverem interesse em fazer os contatos com a gente. Aqui na tela de chat também, eu vou pedir para a Laís colocar também os nossos contatos, se possível por aqui, a Laís, né, para o pessoal estar olhando agora, anotar os nossos ou LinkedIns ou e-mails ao celular, que você quiser. Né? Snapchat não tenho, né? Isso é coisa para jovem, né, Mila? Não, você não tem, eu nem sei mexer no Snapchat. Não tenho. Eu ia falar LinkedIn, Facebook, tudo bem, né? Daí paramos por aí, né, Fabião? Você tá com o Snapchat, Fábio? Não. Você quer tecnologia? Não? O que é Snapchat, ô Panu? Pois é, cara. Meu sobrinho de 20 tem, ele acha bonitinho. Minha sobrinha de 12 adora. Agora tá no TikTok, cara. Eu também acho bonitinho também, mas não tenho. Legal. A Laís está colocando na nossa tela de chat aqui alguns contatos. Ela muito rápida aqui já colocou da Camila, está colocando do Fábio aqui os via LinkedIn.
Tem o site da Aratal Modular aqui também, para quem tiver curiosidade, né? E tem o meu LinkedIn agora aqui também na tela. E, bom, eu acho que se não pintar mais nenhuma pergunta, eu queria agradecer e fazer um encerramento formal aí dessa nossa live. Espero que tenha sido proveitosa para vocês aí, a gente enfrentar essas questões de dados na construção civil aí, com 2 profissionais aí relevantes aí no segmento de construção civil e tecnologia, o Fábio, né? Então aí essas áreas que pareciam tão distantes, estão cada vez mais próximas aí, acho que é um mercado super relevante de um para outro, né? Então onde essa somatória aí, essa fusão aí faz tanto sentido, né? Acho que é muita oportunidade para todos nós, e eu que estou o tempo inteiro aprendendo com vocês aí, né? Depois de uma jornada também vindo do mundo offline, o mundo analógico, virando digital nos últimos anos, né? Então, para mim, é uma oportunidade muito rica. Eu queria agradecer a presença de vocês aí e de todo mundo que nos prestigiou ao longo dessa live aí, dessa 1h06 conosco. Tá legal, gente? Alguma palavra, Mila, Fábio? Eu queria só agradecer você, ao Fábio também. Aprendi muito nessa live. Vim aqui para falar, acabei ouvindo muita coisa legal. E agradecer a todo mundo que participou. Obrigada, gente. Legal. Fábio? Pandolfo, também queria agradecer ao convite da Starlink, a presença, Camila também. Não foi só você que aprendeu, pode ter certeza que eu aprendi bastante aí com o que você comentou. Sempre legal trocar experiências. Espero estar em conjunto aí com vocês em próximas. Vamos continuar esse movimento. É isso aí. Vamos arrumar projetos juntos aí. Agradecer esse monte de gente bacana, nossos amigos aí que estão nos prestigiando aí, pelos elogios aqui no chat, gente. Muito obrigado, um abraço para vocês e boa noite. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.